Então, chocolate de qualidade, para mim, eu acho que tem que ter 2 coisas principais, a simplicidade de ingredientes e o cacau de fino aroma. Eu acho que as 2 coisas, elas precisam andar juntas para você ter qualidade num chocolate. A gente, cresceu habituado a um tipo de chocolate que não eu costumo dizer que não é o chocolate de verdade. Durante milênios, o chocolate ele foi uma bebida e não tinha nada a ver com o que a gente conhece desse chocolate de mercado, esse chocolate processado, esse chocolate industrial. E aí a gente tem a ideia de que chocolate é esse doce, esse sabor da indústria, esse sabor padronizado, e não é isso. Um bom chocolate, ele tem sabor de cacau. Então, você tem que ter cacau, você tem que ter identidade de cacau, você tem que ter todo o foco no cacau, que é o protagonista do chocolate. Então, isso faz um chocolate de verdade, isso faz um chocolate de qualidade, tanto sensorialmente, quanto nutricionalmente, para a saúde, tudo isso anda junto. Então, eu posso dizer que esse chocolate que foi criado, né, como você colocou, pela indústria, que tem muito açúcar, que é docinho, que não tem aquele amargor característico, muitas vezes, do cacau, em tese seria até um chocolate que não agradaria tanto às crianças, por exemplo, quanto esse, porque o chocolate é muito associado à comida, a paladar infantil, mas o chocolate de verdade é um sabor bem adulto, né? Então, aí que a gente entra num engano. É lógico que o sabor doce é um grande atrativo para as crianças, né? Toda criança gosta de doce, mas isso não significa que ela não possa gostar de um chocolate intenso, de um chocolate com sabor de cacau, desde que o cacau seja de qualidade, desde que o cacau seja bem processado e ele te dê um sabor complexo, um sabor de verdade, não simplesmente um amargor por amargor. Você até vai ter aquele amargor, mas ele vai estar em equilíbrio. E aí você vai ter um pouco de açúcar, né? Mesmo no chocolate 70%, 80%, você tem um pouco do dulçor também. Então, eu acho que dizer que a criança não pode gostar de um chocolate amargo é um mito, e isso se dá principalmente pela nossa experiência com chocolates amargos quando a gente era criança. Não existia chocolate amargo de qualidade. Então, a gente tinha um chocolate amargo ali só para suprir uma necessidade de se existir o chocolate amargo no mercado, mas não se falava de um bom processamento de cacau, não se falava de cacau de fino aroma, então a gente tinha um chocolate que era puro amargor, sem sabores. Então, a gente tem essa ideia de que chocolate amargo não vai dar prazer para a criança, e muitas vezes a gente não traz para a criança isso, com medo de você frustrar ela, com medo dela não gostar, então a gente não traz. E aí que está o grande erro. Quando você traz isso desde cedo, ela aprende a apreciar esse sabor. Eu tenho, inclusive, um sobrinho que ele começou comendo chocolate 100% antes de poder comer açúcar, e ele come todos os percentuais de chocolate. Ele gosta dos chocolates doces, mas ele come 100%, ele come 80%, come 70%, qualquer um dos percentuais, porque ele foi habituado àquilo desde cedo.